Olá, tudo bem? Boa tarde. Voltando ao segundo bloco, hoje nós estamos falando sobre o volta às aulas, como fazer um check-up, né? Um check-up do primeiro semestre para iniciar o segundo semestre de 2019 com volta às aulas e sem arrependimento. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o check-up, né, Bárbara? Sim. E sobre os arrependimentos. Se você perdeu média, e aí? O que eu vou fazer para que eu tenha uma vida escolar de sucesso, né? Um futuro de sucesso? Está relacionado só a passar de ano? Eu vou ter nota boa, nota 60? Eu sempre pergunto isso para os pais de alunos, né? É só ter nota 60 ou é saber o conteúdo, é aumentar a minha mochilinha de conhecimentos? O que vocês pensam sobre isso, né? De que maneira seu filho, o seu sobrinho, né, você como educador na sociedade vai poder pensar e ajudar para que haja motivação, para que mude, se for preciso, eu mude as rotas. Não está bem, né? Eu tenho pacientes, Bárbara, que estão assim preocupados porque a média ficou muito, muito baixa no primeiro semestre. E realmente assim, já ontem foi o primeiro dia de aula, teve aula particular e aí ele virou e falou assim: Cris, eu não entendi nada, eu acho que eu não vou conseguir recuperar essa nota, eu vou tirar um de novo? Até quando, né? Eu vou tirar um novamente? E aí, assim, ele já começou no primeiro dia de aula, com aula particular, né? E correndo atrás do prejuízo, mas já desanimado. Então, a aula particular, ela é a solução? É a pergunta que eu faço, né? Se eu não tenho, desculpe, se eu não tenho uma base forte em cálculos ou em leitura, se eu não tenho uma boa condição de ler, de interpretar textos, de saber ler os enunciados, ler nas entrelinhas, como que o meu aluno, se eu não dou essa condição para o meu aluno, né? Eu como aluno não tenho condição, de que maneira eu vou poder fazer boas inferências? Então, eu sinceramente às vezes contesto para determinados perfis de alunos a aula particular, porque tem a ver com o alicerce da base, né? Muitas vezes, no nosso sistema de acompanhamento escolar, a gente pode identificar que eu preciso primeiro ver o que o aluno está trazendo dos anos anteriores, porque em muitos casos tem problema lá de trás, de séries, de 2, 3 anos para trás. Tá, mas aí não dá tempo. Nós temos agora somente 6 meses, e aí não vai dar para voltar lá na primeira série, sendo que eu estou na quinta. Mas será que esse aluno vai dar conta da série futura? Das séries futuras? De que maneira eu vou... É preciso ter um diagnóstico das emoções e da condição escolar, condição de leitura, de interpretação de texto e da bagagem de cálculos. Se de fato eu não tenho condição de saber um cálculo fácil, eu não vou conseguir dominar um cálculo avançado. Só que existem alguns modelos em que se leva adiante, e aí muitas vezes eu recebo um adulto que não sabe ler, interpretar texto, não sabe produzir uma redação. E o florescer desse aluno, que de repente, por exemplo, vamos lá, os alunos da Eliane, por exemplo, estão na alfabetização, né? Ela trabalha com alfabetização. Então, assim, a criança está com maior dificuldade no aprendizado da leitura. E, de repente, essa criança amanhece ou está lendo tudo. Ela desperta para a leitura. Desperta para a leitura. Se ela não tem uma condição fisiológica de limitação, a alfabetização é um processo muito peculiar, né? O processo de alfabetização ele é único. Crianças leem, realmente, elas florescem, elas despertam para a leitura. Da mesma forma, não poderia florescer também na matemática, na história, na geografia? Então, querido aluno, não desista, viu? Não desista, não. Você vai conseguir, você vai dar conta sim, tá? O que você talvez não teve no futuro, no passado, né? Lá faltou a base, tem como recuperar. Você não pode jamais desistir. Não é para esmorecer. Alicerce a base, mas tente pensar em fatores que te levam à motivação para estudar. Mesmo que, porque eu sempre brinco assim, se eu te ensinar hebraico, você vai aprender facilmente se você não tem uma base? Não. Então, eu vou precisar de um treino, de um processo, de tempo, eu vou tender a me esquivar. Então, o que a gente precisa dizer para os nossos alunos, as pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, não desanime porque você não tem uma base. Não, reforce a base e se motive para aprender os conteúdos que vão aparecer daqui em diante, pensando também no futuro.
não é só passar de ano com 60. Não dá, né? Porque os anos virão. O conteúdo é base para o ano posterior. Eu vou falar para você assim, que eu falei que não dá, mas se eu for pensar em várias pessoas, né, que, tipo assim, eu não gosto de estudar, e hoje a gente tem dados e mais dados de pessoas que não se deram bem como estudante, mas são profissionais fantásticos, chegaram lá, né? Eu gosto muito, ontem mesmo eu estava falando isso com esse aluno, né? Ele é aluno e paciente. Eu falando assim, olha, você não vai desistir, porque não pode ser a escola que vai parar você. Não pode ser a falta de um sapato que você vai deixar de jogar seu futebol. Eu tenho certeza que você, na falta do sapato, do tênis para o futebol, você vai jogar de outra forma, né? Sim. E vai ficar até melhor, né? Vai ser até melhor. Então, assim, não foque no negativo. Não foque na falta. Desenvolva suas habilidades. Utilize a falta para caminhar. Para prosperar e como desafio. Vai ser muito mais interessante, muito bacana você falar, eu passei por tudo isso e eu cheguei lá. Eu consegui. Eu venci. Vamos a outra perguntinha? Então, quanto ao arrependimento, fale para a gente fechar o arrependimento e passar para outra pergunta. Eu preciso me posicionar pensando no meu futuro. Onde eu quero estar lá em 31 de dezembro de 2019, depois de obter as minhas notas. Quais são as minhas metas, né? Eu me reposiciono. Como a Cris falou, eu deixo de olhar para aquilo que é negativo e passo a olhar para aquilo que é positivo. E vai ser maravilhoso. Eu vou ter resultados, né? Como focar o meu filho para aprender o conteúdo que é mais importante para ele? Sendo que ele não gosta de matemática e ele está perdendo média na matemática. Talvez ele no não português, goste, né? às vezes Talvez ele aqui. não goste porque tá difícil. Você vai querer aprender hebraico? Se é difícil para você, você não vai se esquivar? Mas ele precisa, porque matemática e português é base para a vida, né? Então, desenvolver uma motivação, né? Na nossa mentoria, a gente trabalha motivando a partir das características peculiares de cada aluno, né? Eu conheço o aluno e vou desenvolvendo fatores motivacionais. Você desenvolve fatores motivacionais das emoções do seu filho como? Pensando, percebendo dons e talentos fortes e realçando as crenças que ele tem sobre ele mesmo e as suas como pai e mãe. Fortalecendo como um reforço positivo, elogiando aquilo que é concreto para se elogiar. Eu ganho em motivação, em vontade de fazer. Olha, eu não sabia, agora eu dou conta. Eu consigo agora. De que maneira eu posso fazer e ajudar para que meu filho consiga? São desafios que a gente tem daqui em diante para retomar esse período de aula. As crianças que têm alguma dificuldade, né, algum diagnóstico, TDAH, autismo, como seria esse processo de motivação para o início do ano, para o início do novo semestre? É muito individual, né? Cada aluno, ele responde a uma maneira, né? Mas eu sempre brinco, quem não gosta de ser elogiado? Por aquilo que deu conta de fazer. Então, eu dei conta de fazer, eu obtive sucesso, eu tive nota boa, mesmo que eu reforce com o meu filho. A professora, vamos pensar no aluno que tem uma dificuldade, que tem as limitações por causa dos diagnósticos, né? Dá para eu fazer algo que seja contar a história e que ele consiga me recontar a história. Que sejam em pequenas doses diárias, com um trabalho diário do mentor, do principal mentor, que é o pai e a mãe. É dentro de casa. A responsabilidade que nós, como pai e mãe, temos de fazer com que o nosso filho tenha gosto. Faz parte da nossa educação. Desenvolver a educação intelectual. Nós estamos aqui para falar de escola, mas sabemos que em todas as áreas da vida deles, né? Que eles querem brincar, que eles querem se divertir, eles precisam ser criança. Tá, né? Ótimo. Você só é estudante? É verdade. Compreende? Eu gostaria de pedir, assim, um cuidado, né, para os professores, sabe? Se preparem mais para receber esses alunos que têm essas dificuldades, sabe? Porque numa sala de 30, com 30 ou 60 alunos, né? Às vezes é difícil ela perceber
as dificuldades, você chega às características. Teve uma mãe que falou assim, eu fui na reunião e falei com a professora que o meu filho não aprendeu a determinar